Boa noite a todos. Hoje nós vamos apresentar o nosso seminário para a matéria de ecologia e o tema do nosso trabalho vai ser agroflorestas e biodiversidade. Esse grupo é composto por mim, Vitor, pelo Arthur, pela Vivian e pela Viviana. Então, para isso, a primeira parte fundamental é entender o que é um sistema agroflorestal. Um sistema agroflorestal, também conhecido como SAF, é uma forma de produção, né, na agricultura, uma estratégia de agricultura, onde uma gama de espécies vegetais planejadamente são cultivadas em consórcio. Essas espécies são predominantemente arbóreas e elas têm todo um planejamento de quais serão as primeiras, as segundas, todo o ciclo temporal delas é planejado e essa nos sistemas agroflorestais existe uma combinação das variedades dessas espécies vegetais, onde um tanto serão espécies de frutíferas, né, ou espécies para consumo, para produção, e uma outra porcentagem serão espécies de suporte. No caso, em geral, começam-se com uma proporção muito maior de espécies de suporte, e ao longo da estabilização da agrofloresta, essas espécies de suporte vão dando lugar a espécies de cultivo e espécies de consumo. Essa estratégia de agrofloresta ela segue um princípio visto na sucessão ecológica, que toda agrofloresta segue essa tentativa de se atingir ou se agilizar o processo de sucessão ecológica, que a gente vai entender um pouquinho mais como que funciona. A definição de sucessão ecológica, como vista pelo ecólogo Odum, é, é o processo ordenado, né, de desenvolvimento de uma comunidade, que envolve alterações na estrutura específica e nos processos da comunidade com o tempo razoavelmente dirigido e previsível, ou também a modificação controlada pela comunidade do ambiente físico que culmina num sistema estabilizado no qual são mantidas por unidade de espaço, energia disponível, máxima biomassa e simbiose entre os organismos. Isso quer dizer que a sucessão ecológica em si é o processo aonde uma unidade florestal, né, uma unidade geográfica, vai desenvolvendo a vegetação de forma com que ela atinja um clímax que permite a ela ter o máximo de trocas de energia disponível naquele espaço, seja entre os organismos animais, seja entre os vegetais e toda a microfauna que ali existe, e junto com isso estabilize o máximo de produção de biomassa e de simbiose entre todos esses tipos de organismo. E como que ocorre essa sucessão ecológica na agrofloresta, né? Na agrofloresta, esse plantio, né, planejado, ele favorece justamente essa agilidade no desenvolvimento dessa sucessão ecológica, ou seja, agiliza esse processo mesmo através de uma estratégia, como eu falei anteriormente, de plantio de espécies que são pioneiras e colonizadoras, ou seja, são espécies resistentes, que têm uma alta produção de biomassa e que têm uma resistência a estresse geralmente maior do que outras espécies arbóreas. Em geral, essas espécies utilizadas são espécies leguminosas que também têm como uma característica interessante as folhas delas, que em geral são folhas com folíolos que permitem a passagem do sol de maneira com que nem fique sem iluminação e ao mesmo tempo não seja uma iluminação muito forte
ou não entre muita luz e muito sol a ponto de ressecar as espécies que estão abaixo dessa copa. Então, dessa forma, essas espécies elas favorecem o desenvolvimento de outras espécies e esse desenvolvimento de outras espécies vai auxiliando todo esse ciclo de sucessão ecológica. Isso também auxilia muito a estabilização do ecossistema, porque cada espécie que ingressa ali naquela unidade florestal, ela vai trazer diversas funções ecológicas que muitas vezes vão ser benéficas para todo o sistema, tanto para em questão de resiliência, também quanto para a questão de aumento de polinizador, de qualquer agente desse tipo, ou também fornecem ali algum composto que favorece o desenvolvimento de outras espécies e dessa forma o ecossistema em si ele vai criando uma estabilidade e principalmente, e aí que está uma diferença que a gente vai falar um pouco mais para frente nesse trabalho, é a produção de um solo fértil com uma microfauna abundante e diversa. Ou seja, o solo da agrofloresta ele é feito para também, né, como todas as outras partes que a gente comentou em relação à agrofloresta, ele é feito para simular um solo florestal, no sentido de receber aquela mesmo tipo de fertilidade que ele tem. E essa fertilidade do solo florestal, que é replicado na agrofloresta, advém justamente de uma microfauna abundante e estabilizada, né? Toda uma cadeia trófica que a gente vai falar logo em seguida, estabilizada, montada de forma com que todos os setores daquela comunidade ecológica possam tanto se predar quanto fornecer seus materiais de uma maneira é, interessante para o sistema em si. Dessa forma, um sistema fica rico e qualquer espécie que coloque adequadamente, né, com as condições de desenvolvimento, de crescimento que ela precisa, vai ter o suporte necessário para estar se estabilizando naquele ambiente. Cadeia trófica ou cadeia alimentar vai buscar energia por meio da alimentação. Então, um organismo vai servir de alimento para outros organismos e essa interação vai transferir matéria e energia por meio dessa nutrição, de um nível para o outro. A cadeia ela é composta por níveis tróficos, que vão ser os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores, eles são capazes de produzir a própria energia para sua sobrevivência, e eles são o primeiro nível trófico da cadeia alimentar, e são compostos por plantas e cianobactérias. Já os consumidores, eles vão ser o segundo nível trófico, e eles não possuem essa mesma capacidade de produzir seu alimento, necessitando de outros seres externos. E dentro dos consumidores existem três níveis de consumidores. Os primários, que são os consumidores que se alimentam majoritariamente dos produtores, então são os herbívoros e os onívoros, e os consumidores secundários, que consomem os consumidores primários, então nós, seres humanos, somos considerados consumidores secundários, por se alimentar de carne bovina e suína, por exemplo, e os consumidores terciários, que compõem esse último nível dos consumidores e se alimentam dos consumidores secundários. Já os decompositores, que são o último nível trófico, ele é responsável por decompor todos os seres vivos após o seu ciclo de vida. Então, apesar de fazer parte dessa última etapa, eles são responsáveis por decompor qualquer matéria orgânica, independente do seu nível trófico, e são representados por fungos e bactérias. Biodiversidade agroflorestal. O que é biodiversidade? Biodiversidade nada mais é do que um conjunto de espécies de seres vivos encontrado em alguma região, bioma,
A biodiversidade é responsável pelo equilíbrio de interações entre plantas, insetos e micro-organismos. A gente pode dar um exemplo dessa interação, presa e predador, mutualismo, biodiversidade e agroflorestal. Para ter uma quantidade alta de espécies em um sistema agroflorestal, os pesquisadores vêm estudando durante anos. Por que esse estudo leva anos? Porque para conseguir um nível alto de biodiversidade em um sistema agroflorestal, é necessário um estudo de comunidade com as intenções entre espécies. E esse estudo leva anos para ser concluído. Homem versus biodiversidade. Claro que é meio impossível restaurar toda a biodiversidade em um sistema constituído pelo homem, mas é um indício para saber qual direção tomar para manter um equilíbrio entre o homem e a natureza. Com o intuito desse equilíbrio, foi elaborado dois projetos agroflorestal. O primeiro é ilhas de diversidade como corredores, e dentro desse primeiro tem os trampolins. O segundo projeto é ilhas de alta produtividade. Então, vamos começar a falar um pouquinho do primeiro. O primeiro, que é ilhas da diversidade como corredor, estabelece ilhas agroflorestais distribuídas pela paisagem, com a finalidade de estabelecer um fluxogênio entre fragmentos. Isso aumenta a viabilidade de pequena população isolada e, com isso, acaba restaurando parte dos processos ecológicos da paisagem. Esse projeto tem como principal cultura a cultura lenhosa permanentes, são consorciadas com cultura anuais ou com criação de animais domésticos. E dentro desse primeiro projeto tem uns trampolins ecológicos, que nada mais é do que pequenas ilhas florestais que aumenta a heterogeneidade da paisagem e estimula o movimento de dispersão para muitas espécies. Esse movimento de recolonização de fragmentos acaba aumentando o fluxo gênico e a diversidade gênica das espécies. Sendo assim, o trampolim ecológico pode, vamos dizer assim, despertar certas subpopulações isoladas, estimulando a dispersão, criando um cenário metapopulacional. Isso ocorre principalmente pelos polinizadores, né? Como aves, morcegos, insetos, que é responsável pelo fluxo gênico, e isso acaba acarretando uma chuva de semente pela paisagem. E já o segundo projeto, Ilhas de Alta Produtividade, ela é implantada em pequenas áreas de produção agroflorestal, mais intensa, principalmente de seringueira e reserva extrativista. E esse projeto é interessante porque não tem o problema de ataque de patógenos, como praga. E por isso acontece porque constitui em plantio de biodiversos com pequenas populações, ou seja, ocorre em pequenas áreas de 1 a 2 hectares, com plantio de seringueiras e outras espécies florestais e agrícolas em consórcio. Esse módulo se diferencia da floresta por apresentar alta densidade de indivíduos, porém em pequena extensão. Com o ecossistema que ela está inserida, e por isso agroflorestas que estão presentes na mesma região apresentam algumas características em comum, então elas vão ser bastante parecidas, pois o espaço geográfico em que elas estão inseridas é bastante próximo um do outro. A gente já não observa isso em agroflorestas que estão presentes
contextos regionais diferentes, que também possuem ecossistemas diferentes, contextos regionais relativamente mais distantes um do outro, vão apresentar também a agrofloresta com características mais diferenciadas. Aqui é um slide rápido mesmo para mostrar a região onde nós estamos localizados e reforçando o slide anterior que diz sobre a diversidade, né, de agroflorestas. Então aí a gente localizou agroflorestas aí em todas as bolinhas, a gente sabe que tem, talvez não esteja muito exato pela nossa é, pe- pela, pelo mapa ser muito ilustrativo, mas assim, em todos esses lugares aí que a gente pode ver, em muitos pontos da África, pontos da Oceania também, muitos pontos da Ásia e das Américas, assim, da Europa também, todos os continentes, diversos países a gente tem muitas agroflorestas e fica um convite sincero para que todo mundo que tenha interesse e que tenha vontade de entender um pouco melhor sobre esses assuntos, que pesquise e dê uma navegada para ver quantas faces e quantas faces bonitas que a gente não pode ver numa agrofloresta. Então, assim, em resumo, né, os fatores determinantes para essa paisagem florestal, ou seja, o, tudo isso que a gente viu ao longo desse breve resumo aí de sistemas agroflorestais, eles se comunicam diretamente com a biodiversidade, ou seja, eles enriquecem a biodiversidade e eles trazem muitos efeitos para essa biodiversidade, que são efeitos, em síntese, muito benéficos. E dessa forma, esses três elementos, não sendo os únicos elementos de maneira nenhuma, existem muitas variáveis bioclimáticas que interferem na paisagem de uma agrofloresta, desde altitude, presença de alguma espécie dominante ou alguma espécie com um efeito característico que vai influenciar em toda aquela região. É, Enfim, existem muitos efeitos que podem co-construir a paisagem de uma agrofloresta. Contudo, a gente elegeu esses três, o terreno, a umidade e a temperatura, como sendo elementos básicos para se entender a diversidade, né, a variedade dos tipos agroflorestais. A gente viu agora anteriormente como elas são espalhadas e diferentes pelo mundo, né? Mesmo que de uma maneira muito sucinta, mas convido novamente todos a conhecerem, né? Terem a curiosidade de ir atrás, ou se você gostar de um país específico, de uma região específica do mundo, vai lá que deve ter uma agrofloresta que está sendo feita lá. É uma tecnologia agrícola, uma estratégia agrícola, digamos assim, recente e que de uma forma muito vigorosa ela conversa com os nossos tempos, no sentido de que a gente precisa aprender a plantar para dar alimento para a humanidade, só que também a gente precisa aprender a plantar de uma maneira que a gente não destrua o nosso próprio habitat e não contamine o nosso meio ambiente. E a agrofloresta, ela conversando com esses elementos de terreno, de umidade, de temperatura, que são elementos que estão sendo deixados à parte dessas equações de produção, ela conversa muito mais com a atualidade e com os movimentos necessários que a gente precisa fazer para encontrar um mundo que a gente consiga viver, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que a gente consiga viver bem. E a agrofloresta tem muito a contribuir com isso, e a ciência em cima da agrofloresta igualmente. Apresentação do nosso grupo, que falou sobre os sistemas agroflorestais e a biodiversidade. Nós esperamos que vocês tenham entendido bastante coisa do que a gente falou. Nós tentamos desenvolver o trabalho com o máximo de rigor científico,
simplificando para que todo mundo pudesse entender da melhor maneira possível. E durante o desenvolvimento desse trabalho, eu gostaria apenas de salientar esses pontos, né? Mais uma vez que o sistema agroflorestal no Brasil e as agroflorestas são assuntos que necessitam de debates um pouco mais amplos, né? A gente vê que muitas vezes é uma questão que fica de lado, que aparenta, aos olhos das pessoas, trazer malefícios para o produtor, né? De fazer com que ele perca dinheiro, ou que muitas vezes seja visto como perca de tempo. Mas a gente vê, através do estudo desses sistemas, que não é verdade. Que a gente pode muito bem implementar esse tipo de sistema gerando vários ganhos em todos os setores que esse sistema está ligado, né? A gente deseja aí que o Estado ele traga mais investimentos nesse tipo de questão, porque a gente vê que o Estado hoje ele é bastante inerte nessa questão, ele é um sistema que prioriza basicamente o agronegócio explorador, destruidor dos ecossistemas, sem pensar muito nas consequências do que vai acontecer, do que pode acontecer daqui a alguns anos, porque a gente sabe que o impacto ecológico ele pode acontecer de maneira imediata, sim, mas ele acontece também ao longo do tempo e muitas vezes a ecologia e as relações ecossistêmicas não conseguem se restabelecer devido ao grande impacto que foi causado. E só queria agradecer mais uma vez a todos vocês e desejar, eu acho que nunca é demais, né? Desejar nesse momento tão difícil de nossas vidas que vocês tenham força. Nós estamos aí há mais de um ano lutando contra a Covid e muitas vidas foram impactadas, inclusive as nossas vidas, né? Mas eu espero de que todos vocês estejam bem e que tenham aproveitado o máximo possível do nosso seminário. Um agradecimento de todos os membros da equipe, Vitor, Arthur, Viviane, e estamos abertos aí para questão, qualquer dúvida que tenha ficado durante a apresentação do trabalho, vocês podem estar encaminhando para qualquer um dos membros que constituem esse grupo, que a gente vai estar de prontidão para respondê-los, ok? Agradecemos muito.